Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo de número 22 e o versículo de número 61. Assim está escrito: E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Aqui estamos diante de um relato já anteriormente conhecido, porque o Senhor Jesus esteve com Pedro, falando com ele, mostrando o que estava por acontecer, e ele, como que sem querer acreditar que aquilo seria possível. Mas nós vemos a complementação do relato e exatamente aconteceu como Jesus havia dito. Com base nesse texto, vamos falar quando precisamos ser restaurados. O Senhor Jesus, aqui nos versículos 31 a 34 do capítulo 22 do Evangelho de Lucas, deixou registrado as seguintes palavras: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até à prisão e à morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo 3 vezes antes que me negues. Melhor dizendo, mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Estas foram as palavras de Jesus para Pedro, dizendo que ele havia sido pedido por Satanás para ser cirandado, mas Jesus, conhecendo a Pedro, não permitiu, mas advertiu a Pedro, dizendo: quando tu te converteres, converte a teus irmãos. Ou seja, testemunha diante deles a transformação. E Pedro, então, como que não querendo acreditar nas palavras que ouviu, ele disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte, se preciso for. Então ele estava, nas suas palavras, decidido. Ocorre que, quando Jesus foi preso e foi levado para os julgamentos, a Escritura nos afirma que Pedro seguia-o de longe. Ele não teve a coragem de se aproximar naquele momento, dada as circunstâncias. No entanto, ele passou a seguir a Jesus de longe e, ao longe, ele queria acompanhá-lo. E observamos que era uma noite fria, o ambiente nublado, dado os acontecimentos, e ocorre que, havendo-se acendido ali um fogo no meio do pátio, todos ali sentados, certamente conversando, debatendo-se sobre o que estava acontecendo, Pedro aproxima-se daquelas pessoas e também assenta-se juntamente com eles e fica por ali, como que ninguém o conhecesse. Mas logo a seguir, não demorou muito, diz-nos o versículo 56, que uma certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Com ele quem? Com Jesus.
Então, aquela criada conheceu de outras vezes que viu Pedro junto a Jesus, mas que agora estava ao longe e numa mesa de estranhos. Esta criada o reconheceu e disse: este também estava com ele. Ele, mais do que depressa, para não se descortinar, ele negou. Porém, ele negou dizendo: mulher, não conheço. Como que diz? Não sei quem é. Olha a reação daquele homem que esteve ao lado de Jesus, que disse que com ele ia à prisão e até a morte. No entanto, nem bem Jesus ainda tinha sido sentenciado, ele estava sendo julgado, e Pedro já começa a revelar toda a sua fraqueza. Primeiro, ele vai sentar no lugar junto de pessoas que não lhe é permitido. Nós entendemos, à luz da Bíblia, do Salmo 1, nos adverte que o varão bem-aventurado é aquele que não anda no caminho dos pecadores, conforme podemos observar aqui, que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o bem-aventurado, aquele que reconhece em Jesus o Salvador, que estava sempre ao lado de Jesus, disposto a tudo, chega um momento, ele esquece-se de manter a sua identidade e ele começa a reunir com as pessoas que não lhe são conhecidas e que, pelo contrário, lhe o reconhecem e começam a apontá-lo. E ele agora, desconcertado, ele não encontrando uma outra saída, a resposta dele foi: mulher, não o conheço. Pedro negou que conhecia Jesus diante daquele povo. Nós observamos aí, isto é muito triste e lamentável, que não aconteceu somente com Pedro naquela época, mas acontece também nos nossos dias, quando pessoas, debaixo de pressões, de ameaças, quando vê o cenário ficar um tanto complicado, eles são os primeiros a negarem a Jesus e dizer que não o conhece. Pedro o conhecia, mas disse que não conhecia. Então ele faltou com a verdade, ele negou a Jesus uma primeira vez. Jesus disse que naquela noite ele negaria por 3 vezes. A primeira nós já encontramos aqui. Como se isso não bastasse, ele, desconversando-se, continuou. Versículo 58. E um pouco depois, vendo outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro, segunda vez, disse: homem, não sou. Primeiro, disse que não conhecia Jesus. Segundo, disse que não era um discípulo de Jesus. Negou aqui por 2 vezes e negou de maneira firme, dando a entender que as pessoas tinham se enganado a respeito dele. Mas as pessoas não tinham nenhum engano. Era verdade o que elas estavam dizendo. Ele havia estado com Jesus, ele também era um dos que seguiam a Jesus e, portanto, ele ficou sem chão e sem oportunidade de se expressar. 59. E passado quase 1 hora, um outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. Este foi mais enfático, ele disse: verdadeiramente este também estava com ele, porque é galileu, daqueles que Jesus o chamou. E quando ele diz isto, mais uma vez, agora pela 3ª vez,
Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. Desconheço essa tua conversa. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Foi o que Jesus disse. Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro negou a primeira vez, negou a segunda vez, negou a terceira vez, e quando terminou de negá-lo pela terceira vez, o galo cantou. Quando o galo cantou, a consciência de Pedro foi despertada para entender e compreender o que ele havia feito. E exatamente quando o galo cantou, diz-nos o texto, o versículo que li, e virando-se o Senhor, ao ouvir o cantar do galo, virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Ele estava distante, mas não estava distante do olhar de Jesus. O olhar de Jesus estava voltado para ele. E quando Jesus, somente com o gesto de olhar para Pedro, naquele instante, ele se lembra do quê? Ele se lembra da palavra que o Senhor tinha dito a ele, que o galo não cantaria antes que ele tivesse negado o Senhor por 3 vezes. E quando, na linguagem comum, caiu a ficha, Pedro entendeu o que tinha feito. Versículo 62 diz: E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. A partir daquele instante, daquele último momento, que o olhar misericordioso de Jesus voltou-se para Pedro, ele percebeu o que tinha feito e agora percebeu que não tinha outra saída e começou então a entristecer-se de maneira profunda. E diz que ele chorou amargamente. Depois dali, ele não viu mais o Senhor. Ele saiu. Certamente decepcionado consigo mesmo por ter prometido algo ao Senhor e não ter cumprido. Ele tinha dito: eu vou contigo até a prisão e a morte. Não haverá nenhuma separação. Eu estou disposto e pronto a isto. Mas, no entanto, o que nós observamos foi que, no meio do caminho, ele mudou de ideia. E tudo aquilo que Jesus havia predito aconteceu exatamente como Jesus tinha avisado a Pedro. E o que fazer agora? Pedro vai-se embora, triste, decepcionado, certamente sentindo-se reprovado, rejeitado pela atitude que ele praticou publicamente. E o que fazer agora? Jesus é levado à morte por crucificação. Jesus morre, é sepultado. Ao terceiro dia, ele ressuscita. Os discípulos estão aguardando, esperando o momento para ver novamente a Jesus, agora então ressuscitado. No entanto, Pedro não está em nenhum momento certo da sua presença diante do Senhor naquela oportunidade. Mas o que acontece? No primeiro dia, quando o Senhor Jesus ressuscita e aparece aquelas mulheres, e elas vão testemunhando para as pessoas e dizendo que Jesus ressuscitou, elas recebem uma ordem de Jesus, e Jesus diz a elas o seguinte: que elas contem aos discípulos que Jesus está ressuscitado. Então, disseram o seguinte, que elas dissessem aos discípulos, e em especial a Pedro,
que o Senhor iria para a Galileia e ali eles o veriam. Então, esta mensagem era para dizer aos discípulos e para dizer também a Pedro que o Senhor havia ressuscitado, iria encontrar-se com eles, mas que Pedro não deveria faltar neste encontro, porque ali o Senhor haveria de falar com eles. Então nós observamos como tudo isto aconteceu. Então Jesus pediu que fossem avisá-los do que estava acontecendo, para que ele pudesse apresentar-se diante dos seus discípulos e, por mais uma vez, conversar com eles. Quando chega este momento que Jesus se apresenta, o apóstolo João deixou registrado aqui no Evangelho, no capítulo 21, que Jesus apareceu aos discípulos ali no mar de Tiberíades, e aquele momento foi um momento marcante, significativo para a vida de Pedro. Por tê-lo visto o Senhor ressuscitado e por saber a condição do último olhar de Jesus para ele, em que condição ele estava. Mas agora Jesus vem diante deles e quando chega pelo capítulo 21 do Evangelho escrito por João, nós encontramos aqui Jesus chamando as pessoas para vir à parte, e isto era a terceira vez que Jesus havia se manifestado diante deles, e diz, versículo 14, e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se, disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe, terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se, por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Aqui encontramos o momento da restauração, a recuperação. Jesus não permitiu que Pedro, mediante a negação que ele fez em 3 pontos, que ele se perdesse e voltasse atrás. Mas Jesus vai ao encontro dele e aqui começa a tocar profundamente na vida de Pedro, como ele o negou por 3 vezes. O Senhor Jesus pergunta a ele por 3 vezes qual a intensidade do amor dele para com Jesus. E ele então aqui reafirma-se diante de Jesus, certamente arrependido do que tinha feito, e agora diante de Jesus pôde ter esta oportunidade que chamamos esta segunda chance. Nem todos têm uma segunda chance de arrependerem-se e voltarem a ser restaurados na presença do Senhor. Mas Pedro aqui teve esta segunda chance, quando diante de Jesus, ele confirmou a sua convicção do amor que tinha por Jesus, e ali então ele foi restaurado, porque houve nele arrependimento. E quando há arrependimento, o perdão de Deus se mostra suficiente, porque através do arrependimento abre-se as portas do perdão, e uma vez perdoado, não se faz mais menção
daquela falta, daquela ofensa, daquele pecado cometido, daquela negação que ele havia feito da pessoa do Senhor Jesus. Portanto, agora tudo aquilo estava no passado. E ele agora, restaurado, renovado pelas palavras de Jesus, dando a ele o voto de confiança, ele segue o seu caminho, se firma no Senhor e procede a sua caminhada. E depois vemos, depois do Pentecoste, um Pedro totalmente diferente, convicto, corajoso, decidido, pronto a enfrentar prisões e mortes, mas por nada mais ele negaria o Senhor Jesus. Ele sabe o quanto lhe custou aquela primeira vez em que o negou em 3 ocasiões. E agora, por nada ele o negaria. Mesmo quando o quiseram calar, ele disse: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não estava importando se eles fossem presos ou não, mas a fidelidade deles para com o Senhor Jesus, esta era notória. Por nada eles abririam mão. Então nós encontramos que Jesus sempre está pronto para restaurar e renovar aqueles que em algum momento da vida o negaram, o traíram, o ignoraram, agiram mal, esfriaram na fé, desistiram por alguma situação, mas Jesus está sempre pronto para recebê-los novamente, perdoá-los e restaurá-los. Foi assim que o Senhor Jesus fez com Davi, quando ele falhou, Deus o restaurou. Com Elias, quando seguiu por um atalho, Deus o restaurou. Com Jonas, quando desobedeceu a ordem de Deus, Deus o restaurou. E vimos aqui também como Pedro, quando ele negou a Jesus, o Senhor então o restaurou e ele então tornou-se um apóstolo valoroso nas mãos do Senhor. Quem sabe você pode em algum momento, firmado no Senhor Jesus, mas em dada situação que apareceu, você o envergonhou, você o negou, você o traiu, ignorou, dizendo que não serve, que não o conhece, que não sabe quem ele é. Quando o próprio Jesus disse: aquele que de mim e das minhas palavras se envergonhar diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele que, porém, testificar de mim diante dos homens, eu darei testemunho deles diante de meu Pai que está nos céus. Então aqui observamos o Senhor Jesus restaurando a Pedro. Restaurando. O inimigo achava que tudo já estava perdido e que Pedro era menos um para seguir a Jesus. Mas Jesus não abre mão assim daqueles que ele chamou para servi-lo. Jesus foi ao encontro de Pedro. Certamente que Pedro não teria forças necessárias para ir ao encontro de Jesus. Mas Jesus foi ao encontro dele. E este encontro marcou, selou ali uma mudança de vida, um perdão estabelecido através do arrependimento e da confissão de Pedro, confessando o seu amor e a sua dedicação ao Senhor Jesus. Ali o Senhor o perdoou, revigorou, restaurou e tornou um instrumento útil nas suas mãos e para a bênção da sua igreja aqui na terra. Hoje, quem sabe, você está precisando desta restauração, mas eu quero lhe adiantar que Jesus está pronto a restaurá-lo para que você volte a desfrutar aquilo que outrora desfrutava na presença do Senhor Jesus, mas que por alguma coisa parece que ficou no passado. Mas não se delongue. Hoje mesmo, arrependa-se de ter entrado por um caminho errante,
e desconhecido, volte-se para a presença do Senhor Jesus. Clame a Ele por graça e misericórdia. Mostre diante dele o seu arrependimento. E o Senhor, então, vai oferecer-lhe o perdão necessário. E você será restaurado, recuperado, habilitado para novamente desfrutar da presença e da comunhão maravilhosa e poderosa do Senhor Jesus Cristo. Portanto, fica-nos aqui o exemplo de Pedro, um homem que foi restaurado por Jesus Cristo. Ele continua sendo o restaurador daqueles que se perdem, que falham, que ignoram, que negam, que se esfriam, enfim, aqueles que agem de maneira contrária ao seu propósito e vontade. Mas em Jesus há sempre a oportunidade de um novo recomeço, de uma restauração, de um perdão, de uma transformação, para que siga adiante, servindo, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Então, não há por que você ficar detido, cabisbaixo, moribundo, indiferente por alguma coisa que aconteceu. Levante-se hoje mesmo, recorra a Jesus. Ele tem o perdão disponível para a sua vida e a restauração de tudo aquilo que já está ausente na sua vida por um tempo. Jesus pode renovar todas as coisas e as bênçãos e promessas dele para a sua vida. Medite, tome uma decisão, volte-se o mais depressa possível e seja restaurado. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.